Bom dia a todos. Primeiro quero agradecer esse convite, senador Ciro Miranda, presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, e dizer da minha alegria de estar aqui no Senado para prestar contas do ano de 2013 no exercício do Ministério da Cultura. A primeira coisa, eu acho que eu tenho que agradecer ao Senado, à Câmara, mas principalmente ao Senado, pela agilidade com que aprovou projetos muito importantes na cultura e que estavam há muitos anos aqui parados, e que isso fez com que o Ministério da Cultura pudesse realmente começar a sua estruturação, né? Foi bastante proveitoso o ano. Eu coloquei em PowerPoint para bastante coisa que a gente fez, para conseguir não esquecer nada e ter um resumo que eu vou pedir para começar. Ah, como é que funciona? Peraí. Já foi. Bom, isso eu estou falando do ano passado, né? Isso era o recurso que nós tivemos. Vocês podem ver que o Ministério é um ministério que tem bastante pouco recurso, né? E o limite orçamentário disponibilizado foi 2.650 e mais alguma coisa, e o recurso empenhado foi 2.304 alguma coisa. Este ano, né, que não está ali colocado, nós tivemos como aprovado na LOA, nós tivemos menos recurso, né, de 2.650, nós fomos para 2.170. 875,164. Mas nós tivemos, como despesas discricionárias, quer dizer, o limite foi maior. Vocês podem ver, em 2013, o limite era de 762.462,559. Esse ano nós vamos poder gastar, tem um limite financeiro um pouco maior, de 833,900 mil. Então, isso fez diferença nesse sentido, apesar que o orçamento realmente do Ministério é bastante pequeno. Bom, o programa mais importante do Ministério, que eu considero assim, que realmente pode ser uma marca do Ministério, é o Vale Cultura, que nós atingimos agora 500 mil de trabalhadores beneficiados pelo programa. Então, realmente, nós conseguimos dar um salto, né? Esse programa, que já foi bastante discutido, é R$50 na mão para o trabalhador, que ganha até 5 salários mínimos, e o potencial é gigantesco, 42 milhões de trabalhadores poderão ser beneficiados, e que são os que ganham, 36 milhões ganham até 5 salários mínimos, e pode ser injetado 25 bilhões por ano na cadeia produtiva da cultura. Mas e temos 23 operadoras habilitadas a emitir o cartão Vale Cultura, que foi uma surpresa. Nós imaginávamos que fôssemos conseguir umas 5, 6, conseguimos tantas, mas que estão realmente à frente do processo, organizadas, são 6, que estão indo mais rapidamente. Agora, é interessante ver o que as pessoas podem gastar, porque aí dá a ideia da dimensão. Num ano de Vale Cultura na mão do trabalhador, ele pode comprar 28 livros, ou ele pode 40 vezes ao cinema, ou ele pode 35 vezes a um teatro, a 12 shows musicais, ou ele pode ter 1.350 minutos de atividade cerebral, que eu não entendi bem o que é isso. Atividade cerebral a gente tem todo o tempo. Essa tinha passado despercebida, eu não sei o que é. Deve ser algo interessantíssimo, mas baratinho, porque dá 1.350. Bom, fora isso, nós tivemos um verdadeiro périplo pelo país. Fomos à CUT, depois a outras centrais sindicais também, a Minas Gerais, da Federação das Indústrias, em São Paulo e no Rio Grande do Sul, sempre com a intenção de levar o empresariado o que é o Vale Cultura, né? Depois tivemos uma entrega simbólica no Banco do Brasil, na Caixa Econômica e na Livraria Saraiva. Quando o programa foi feito, a presidenta determinou a todas as estatais para entrarem.
Então, nós sabemos, elas vão entrando cada uma no seu ritmo. Umas têm que fazer licitação com operadora, então atrasa um pouco. Mas o Banco do Brasil e a Caixa Econômica foram as mais rápidas e o Correio também. Então, os carteiros já têm Vale Cultura, o que dá uma capilaridade grande, porque na hora que entra um Banco do Brasil, dá uma capilaridade também enorme, assim como a Caixa, que já tem. E algumas instituições, algumas áreas foram mais rápidas que as outras. Por exemplo, essa livraria, ela conseguiu rapidamente colocar as suas cento e poucas livrarias com Vale Cultura. Outras também já conseguiram e estão conseguindo já mobilizar na internet. Agora, é muito interessante também a repercussão que está tendo internacional, porque a gente tem viajado bastante para tratar do soft power brasileiro e acabamos falando do Vale Cultura. E agora, nessa última viagem à Bolívia, vai ser o primeiro país a adotar o Vale Cultura, já como uma repercussão do trabalho que está sendo feito, né? Eu diria que o Vale, nós enfrentamos algumas dificuldades, né? Que são principalmente a agilidade das operadoras, que às vezes demoram para fazer o credenciamento da empresa que quer ser credenciada, e de também ver todos os estabelecimentos que gostariam de estar credenciados. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que isso não é um trabalho rápido de fazer, né? Você não instala um Vale Cultura num país do dia para a noite, assim como o ticket alimentação, Vale Alimentação, também não foi instalado. Então, devagar. E quanto aos R$50, que muita gente diz, mas é pouco, tal, a média do brasileiro para gastar em cultura é R$35. Então, R$50 vocês já viram que pode comprar e é muito mais do que o brasileiro médio acaba gastando. Bom, a outro carro-chefe do Ministério são os CELs, que são o Centro de Artes e Esportes Unificados, e que aí tem um trabalho que ficou bastante interessante, porque os CELs, eles não são escola, eles são um centro aberto à comunidade, tanto pode ser de que idade for, e tem também um centro esportivo. O que aconteceu é que nós começamos a perguntar aos prefeitos qual era a vocação. E os prefeitos demoram a responder qual é a vocação. Depois nós percebemos, nos que já foram inaugurados, que, às vezes, a prefeitura, pela carência da própria prefeitura, que são cidades pequenas, o que tem para colocar, muitas vezes pode ser melhorado. Então, nesses primeiros 6 meses, nós conseguimos colocar um recurso para ajudar essas prefeituras a fazer masterclass, fazer algumas coisas que deem melhor qualidade do que elas estão aproveitando. Mas, para chegar nisso tudo, nós começamos a fazer um mapeamento sociocultural dos territórios de vivência e ativar o tecido sociocultural desse território de vivência e monitorar e apoiar os CELs já inaugurados, né? E aí, isso está bem interessante, porque mostra onde eles estão, né? Então, vocês podem ver, os pontos de cultura são esses clarinhos, né? Os pontos de cultura, nós conseguimos dar um incremento bastante grande, teve um esforço grande do Ministério com a secretária responsável, a Márcia Hollenberg, à frente, e nós conseguimos realmente colocar até em lugares que nós não sabíamos que não tinha, que eram impensáveis de não ter, como cidade de São Paulo e cidade do Rio de Janeiro, que o Ministério não estava presente nos pontos de cultura. Eles têm hoje uma distribuição que ainda precisa melhorar, mas que é muito forte, e acho que o Pontos de Cultura é um dos programas muito fortes do Ministério. Também nós temos na outra cor, os céus são essas bolinhas azuis pequenininhas, né? E, como vocês podem ver, eles também vão preencher o Brasil todo. Agora eu vou falar do mapeamento do território de vivência e vou usar uma cidade como demonstração, que é o CEL de Abaetetuba, no Pará. Esse é o território dessa cidade, né? E esse território, vocês podem ver, nós temos por faixa de renda
O mais escuro é acima de R$ 5.000, não tem nesse território. O mais baixo, o mais clarinho é até R$ 510. E o amarelinho seguinte é de 510 a 1.020. Então, vocês podem perceber que os pontos de cultura são em lugares desse amarelinho até R$ 1.000, e o céu também é num lugar bastante carente. Esse mapeamento, ele tem dado um retorno interessante para nós, porque ele dá o mapa sociocultural do território de Abaetetuba. Então, nós temos as áreas de pesquisa que tem nesse território, a área de saúde, equipamento de saúde, comércio, o que é da comunidade, e a área cultural, o que nós conseguimos mapear que existe no território. Então, é interessante para perceber como, às vezes, uma cidade pequena se imagina que a cultura lá seria muito não existente, né? Ela é muito forte. E o que nós vemos é que, apesar de muitas vezes o prefeito ficar meio sem condição ou atrapalhado, dizer o que é a cidade é vocacionada, com esse mapa nós sabemos exatamente o que é a cidade é vocacionada. Então, por exemplo, essa cidade, Abaetetuba do Pará, nós identificamos que tem forte música, cultura negra nos quilombos, ribeirinhos, artesanato, miriti e barro. O que quer dizer isso? Nós podemos ajudar nas áreas mais importantes, indo diretamente ao que a comunidade já faz. Então, nós vamos também iniciar, não em todos os céus, mas nos céus que tenham um interesse e que nós tenhamos pernas também para chegar. As aulas de música, mas é um programa que vai ir além dos céus, né? Isso a pedido dos maestros. Nós começamos com 11 maestros que foram fazer uma imersão na Venezuela, no programa do El Sistema, que é um dos programas mais conhecidos e exitosos do mundo. E depois foram agregados mais 11 maestros e eles vão ensinar. Por exemplo, não adianta você tentar levar esse maestro, que já pertence a uma universidade ou tem uma orquestra e tal, para ele ir morar na Cidade do Céu, que é desse tamanho. Você pega os maestros e ele escolhe os céus que são perto da região onde ele possa voar ou ir de automóvel, e ele se apropria daquele céu para fazer o curso, capacitar o maestro da cidade, e aí ele faz a supervisão. Isso eu acho que vai funcionar muito bem. Depois, nós temos outras masterclasses que nós estamos agora colocando os editais para essas masterclasses, que nós demoramos para fazer, porque, evidentemente, é uma coisa cara, né? Porque você pega, por exemplo, uma Lígia Cortez no teatro, o Ivaldo Bertazzo, que podem fazer um papel importante de capacitação. São programas com muita musculatura, mas caros também. Nós vamos fazer. Mas nós vamos começar com os primeiros céus que vão sendo inaugurados e depois vai aprimorando para os que vão também sendo os seguintes. Também temos o livro Leitura e Literatura nas bibliotecas também, do CEL. E do Lab Media tem uma coisa engraçada que aconteceu. Nós fomos inaugurar os primeiros, e eu já tinha uma experiência de inaugurar CEL em São Paulo há 10, 12 anos atrás. Mas você inaugurava o telecentro, e as pessoas que eu via no telecentro, elas tinham, assim, 14 anos, 15, e umas pessoas de 40 querendo aprender, e a gente tinha que pôr professor, porque há 10 anos atrás, 12, as pessoas na periferia não tinham computador. E era muita gente querendo e muita disputa e tal. Nós fomos inaugurar telecentros. E no segundo, terceiro inaugurado, eu achei esquisito que não tinha pessoas de 14, 15 anos e nem de 40. Mas tinha muita criancinha, de 5 ou 6, provavelmente que não tinham acesso nos computadores das suas casas. E aí percebemos que a gente estava um pouquinho atrasado, porque hoje um telecentro é uma coisa antiga e que os jovens, os adolescentes e as pessoas adultas querem Lab Media, que é onde eles possam criar programas e fazer games e criar programas e coisas desse tipo. Então, nós estamos agora... os que a gente já inaugurou assim, nós temos que arrumar e os próximos a gente tem que fazer de outra forma. Obviamente, nós não temos o dinheiro ainda para fazer isso, mas estamos em conversas com o Ministério da Tecnologia. Eu acho que vai dar certo uma parceria para a gente poder fazer um upgrade nisso daí.
Depois, nós fizemos um edital da Funarte para ocupação dos céus, que vai contemplar 80 projetos de ocupação com 100 mil para um período de 6 meses. É o que eu estava falando, que as masterclass vão treinar as pessoas locais, que aí vão ficar com esse dinheiro 6 meses podendo se aprimorar. Aí nós temos as emendas para os novos céus, nós tivemos 38 milhões em 2013, 2014, 54 milhões. Não, tem várias liberadas, mas nem todas liberadas, então isso é um processo que depende não de nós, muitas vezes a gente quer o recurso, não arrumamos o recurso para fazer as liberações, nem das medições da Caixa de céus que estão prontos, e aí começa a ter que ir mais devagar, alguns correm até o risco de parar, porque a gente não tem o recurso para... não temos o financeiro para pagar a Caixa, para poder pagar a medição e a obra continuar. Esse é um processo que tem atrasado bastante a nossa agilidade. Bom, outra coisa importante do Ministério, eu diria que é o mais estruturante do Ministério, é o Sistema Nacional de Cultura, que aqui o Congresso Nacional conseguiu aprovar e que vai fazer toda a diferença, e foi a última relatoria que eu aprovei no Senado, com o apoio de todos os senadores e senadoras, e que nós estamos indo muito bem. O Sistema Nacional de Cultura recebeu a adesão de 2.289 municípios, que é 41,1%, sendo que quando a gente entrou não tinha quase nada, e a meta é tudo implementada a 2020. Se a gente está lá 2 anos, já conseguimos quase a metade, eu acho que até 2020 a gente consegue arrumar bem antes. E a coisa boa é que todos os estados entraram. Aí fiquei muito feliz que todos os estados entraram, mas a situação não é tão simples, porque para aderir é fácil, basta o governador ou o prefeito pedir a possibilidade de adesão, ele adere. Só que, para ser incorporado, ele tem que ter uma série de processos, como criar um conselho paritário com a sociedade civil e a prefeitura, criar um fundo, ter um plano de cultura, que é o principal. O plano de cultura é que obriga a cidade a discutir cultura. E é isso que dá dinamismo na cidade, ter que discutir cultura e o prefeito depois ter que executar o plano de cultura. Aí estava muito animada com os resultados, quando aí percebemos que eu tenho esse número alto de todos os estados brasileiros, mas aí percebi que não era bem assim. Eles aderem, mas não aderem. Aí, para fazer um estímulo, nós tiramos deste minguado orçamento 30 milhões, que é o que nós vamos ter que repassar. Nós vamos ter que repassar do Fundo Nacional sempre para o Sistema Nacional de Cultura. Mas não teríamos que passar agora, porque não está ainda pronto. Mas, para estimular, nós vimos os estados que tinham já aprovado, que são Acre, Bahia, Ceará, Rio Grande do Sul, Rondônia e Paraíba, e resolvemos passar 30 milhões para esses estados, para ver se os outros se animam a realmente fazerem a adesão. A contrapartida administrativa que eles tinham que dar, né? Não, isso nós vamos dar. Eu sei, mas para ajudá-los a dar essa contrapartida administrativa. É que não é nenhuma, Ciro, não é nenhuma. Ele só tem que montar o plano, não é financeiro. Né? Mas não, nem assim estão fazendo, não. Mas esses aí que fizeram, que eu achei interessante até a distribuição, não é? É uma distribuição interessante no Brasil. Esses que fizeram, eles vai ser divididos 30 milhões entre eles. E eles vão ser distribuídos através de 3 eixos que o Estado vai dizer como é que ele vai colocar o dinheiro em diversidade cultural, fomento à produção e circulação dos bens culturais, implantação, instalação e modernização de espaços e equipamentos culturais. Então, isso acho que vai ser uma injeção de recurso boa para os estados. Vamos agora à pauta legislativa. Aqui nós fomos bem, aprovamos o ECAD. Sobre o ECAD, eu teria a dizer que vai votar amanhã aqui na Comissão de Justiça
8 cargos para o ECAD, que é o que falta para completar. Nós temos sido cobrados pelos artistas que comece a fiscalização. Nós conseguimos já temos 24 cargos que foram aprovados, já estão lá trabalhando, mas os 8 quadros que são mais qualificados, tal, vai pôr em votação. Não sei se está com a senadora Ana Amélia, por acaso está com a senadora? Com quem que ficou? Eu não lembro com quem que ficou agora. Com quem está, Aninha? Você não podia ficar que não estava na CJ. Mas ele vai ser votado amanhã. Aí nós completamos os quadros no ECAD, que é para começar a fazer no ECAD não, que vai começar a fazer a fiscalização. Bem, muito bom, Diniz. Que vai começar a fazer a fiscalização do ECAD dentro do Ministério da Cultura. A primeira ideia era fazer uma instituição, porque isso vai ser o futuro, porque a fiscalização vai ter que fiscalizar outros órgãos, senador. Vai ter que fiscalizar quando for feita a Associação dos Roteiristas, várias associações que querem também ter o seu direito de arrecadação hoje, que é muito complicado isso, e está na lei do direito autoral. Mas mas por enquanto nós estamos começando pequenos dentro do Ministério, quando a coisa depois provavelmente vai crescer e vai expandir. A PEC da música foi outra aprovada aqui no Legislativo, que foi bastante importante. E tivemos bastante projetos promulgados, que foi a destinação de bens de valor histórico, a meia entrada, os cargos por IFAM, que foram muito necessários, e a presidenta do IFAM aqui presente, a Jurema, realmente ficou com uma condição um pouco melhor de trabalho, porque está com o PAC das cidades históricas. Não tem todos os cargos ainda, eu sei, mas isso já foi um passo muito importante. Depois nós tivemos a terceira Conferência Nacional de Cultura, que foi bastante dinâmica aqui, com 953 delegados, 162 convidados, 391 observadores, uma representatividade assim, bastante razoável. Ali está a pizza da representatividade, bastante grande do Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, menor do Norte e do Sul. E tivemos destaques de diretrizes aprovadas. A primeira coisa que aprovaram foi a proposta de emenda constitucional, que é a famosa PEC 150. Pelo menos 10% dos recursos do Fundo Social do Pré-Sal para a cultura, fortalecimento do Fundo Nacional de Cultura, fortalecimento das cadeias dos setores criativos com intercâmbios, e o MINC levará 100 empreendimentos para participar do mercado de indústrias culturais dos países do Mercosul, MICSU, entre 15 e 18 de maio já foram, e o Centro Cultural Matadeiro, na Espanha. Isso é bem recente. Abriu espaço para residência artística de 4 brasileiros, com passagem, alojamento e verba para a produção. Isso também é bem recente. E aproveito que a gente está na televisão, se você é artista, de entrar no site do MINC, que é www.cultura.gov. para ver se você pode ir, porque essa instituição espanhola é realmente algo excepcional e a oportunidade é muito boa. Bom, depois nós criamos vários programas que é para dar conta do que a Rouanet não dá conta. Então, por exemplo, nós fizemos editais para criadores e produtores negros que não têm acesso, ou quando conseguem entrar na Rouanet, depois não conseguem captar. E isso foi bastante, tivemos muita gente inscrita, mostrou que é um programa que tem musculatura para permanecer e ser até aumentado. Criamos também um programa para a Amazônia Cultural. Em todos esses, para confessar, nós apanhamos bastante, porque dos negros, no começo, nós não conseguíamos ter interessados, até perceber que os interessados, obviamente, não iam entrar no Ministério da Cultura para ver o que tinha e que nós tínhamos que ir nas comunidades. Aí acabamos tendo mais de 2.700 inscritos. E na Amazônia Cultural foi a mesma coisa, apesar de nós acharmos que nós teríamos condição
demorou muito mais tempo, porque até chegar a informação, e vai de barco, e aí não vai, e aí não tem banda larga, é muito complicado. Então, agora nós melhoramos, ampliamos, prorrogamos o prazo, e temos que colocar um 0800 porque as pessoas possam fazer por telefone a inscrição, porque de outro jeito é muito mais difícil, né? E fizemos para os índios diferente. Fizemos um prêmio das culturas indígenas, que é mais fácil do que ter que preencher aquela papelada e tudo que é um edital, que é mais complicado ainda para chegar. E esse foi muito bem também. Fizemos um prêmio para mulheres e artes visuais e um prêmio também Carmen Santos, que é um prêmio também para cinema, para as mulheres. Então, tentamos aí fazer algumas ações de inclusão social no Ministério. O Museu Afro está caminhando, nós vamos fazer o edital pelo IAB. Isso acho que eu já tive a oportunidade de falar dos 10 milhões de escravos que saíram da África, 5 milhões vieram para o Brasil. Para vocês terem uma ideia, 350 mil para os Estados Unidos. Por isso, as nossas histórias são bastante diferentes. A história dos dois países e a condição dos negros nos dois países, né? E esse museu é um museu que vai realmente... Peraí, aí tem a divisão para onde foram os negros, né, escravizados. O Brasil foi muito mais na frente do que o Caribe britânico, que também teve uma população muito grande de escravos. E qual é o objetivo do museu? É desvelar a presença africana nas representações de cultura nacional, mas, mais que tudo, é um museu que vai contar a história não contada, né? A história de dor, a história da vinda, e depois ter também o resgate da autoestima, mostrando o papel do negro no papel civilizatório brasileiro, como na introdução da forja, do tear, tudo isso que hoje passa batido, e que nós somos 52% de afrodescendentes no país. Brancos e negros nesse país o que eles mais gostam de comer tem descendência afro, o que a gente gosta de dançar também, e a música que a gente gosta de escutar também. Então, essa realidade faz com que nós tenhamos tomado a decisão de fazer esse museu em Brasília, porque aqui é a capital do país e aqui que tem que estar o coração da civilização e da matriz nossa, né? E esse é um museu que também vai incentivar a pesquisa temática, e a gente quer que seja uma referência de história afrodescendente, com uma narrativa museológica. E vai ser um museu moderno, um museu tipo da língua portuguesa, um museu high-tech. Bom, vamos à Copa agora. A Copa a gente escuta muita coisa da Copa, né? Mas alguns dados me impressionaram, que são o preço dos estádios chegaram a 8 bilhões, e muito na rua você escuta porque isso não vai para a saúde e educação. Quando você sabe os números, fica tudo um pouco ridículo, porque o último dado que eu tinha era de 2012, na educação, se não me engano, foram 74 bi, e na saúde 94 bi. E para a Copa, para os estádios, 8 bi. Então, isso fica muito relativizado desse recurso todo, né? Fora que na Copa das Confederações, nós já temos os dados de quanto que entrou, né? Entraram 9 bilhões e 700 milhões no Brasil na Copa das Confederações, que foram só em 6 cidades. Fora isso, nós temos já a previsão da Getúlio Vargas, que a Copa vai movimentar 3 vezes mais esse valor, uma previsão de 30 bilhões. E, segundo o estudo da GV, o Campeonato Mundial vai injetar 142 bilhões na economia brasileira de 2010 a 2014. Fora o índice de emprego, que vocês podem pensar também, que quanta gente já foi regimentada para construir estádio e quanta gente não começou já a trabalhar em função dessa Copa, né?
Aqui está falando, a Copa das Confederações, que foi em 2013, gerou 303 mil empregos, de acordo com a FIPE, e durante a Copa, só no setor de turismo, serão gerados 47,9 mil vagas, né? Isso é bastante. Tem um dado interessante, que é de Brasília, que o governador colocou que o estádio de Brasília já está com lotação esgotada de shows esse ano e quase esgotada já o ano que vem. Porque as pessoas também falam muito que os estádios vão ser uns elefantes brancos, né? Só que esquecem que lugares onde não tinha arena, e hoje, por exemplo, os próprios grandes empresários de shows têm me procurado que cidades, por exemplo, do porte de São Paulo, não tem mais arena como esses artistas internacionais querem ter. Eles não fazem mais o show nos lugares que a gente quer. Eles fazem os shows, eles têm uma determinada configuração que, por exemplo, esse estádio de Brasília e alguns outros, talvez, que eu não conheço o detalhe de todos, eles já têm essa configuração para os grandes shows internacionais, que, aliás, já foi feito em Brasília, acho que o de Elton John é um deles. Então, eles vão ser usados como arena de música e também para futebol. Agora, nós temos os concursos que nós fizemos para a Copa, né? Nós selecionamos 144 em editais, atrações artísticas, com orçamento aí foi de 15 milhões do Fundo Nacional, e fizemos também as vitrines culturais, que aí é um pouco diferente, que isso essa parte foi responsabilidade da Secretaria de Economia Criativa e que é para comercializar só o artesanato brasileiro e que vão estar nas seguintes cidades: Belo Horizonte, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Depois nós vamos ter os espaços de cultura, que são temporários nas 12 cidades sedes, que serão destinados à realização de atividades contratadas pelo concurso Cultura 2014 e as vitrines. E temos os flash mobs, que temos aí um pequeno orçamento, que são mega eventos de dança, mas aí nós dependemos da prefeitura dar o local, a praça, e as prefeituras ficam às vezes um pouco temerosas, outras dizem que estão organizando. Então vamos ver quando chegar mais perto, que vai ser disponibilizado. Nós já temos os grupos separados para ir fazer os espetáculos. Isso é feito pela internet, são chamadas e as pessoas vão e participam daquele enorme evento. Agora vamos num outro assunto, que é alguma coisa que a gente se dedicou bastante esse ano, que é o soft power brasileiro, que é a imagem do Brasil no exterior. Nós tivemos, primeiro, ano passado, o final do ano, tivemos o Ano do Brasil em Portugal, que foram 10 meses de atração, 2.140 artistas brasileiros se apresentaram. E isso teve enorme importância, porque permitiu muitos se projetarem também em outros países, fazendo excursões por outros países, conhecerem outras culturas também, terem outro tipo de interação. Mas, principalmente, levar o Brasil. Foram inúmeras peças de teatro, de música, exposição de artesanato, que permitiu que se conhecesse em Portugal uma grande gama e variação, né, das nossas atrações. Depois tivemos a Feira do Livro de Frankfurt, que foi a maior feira do setor, que teve o Brasil como país homenageado. Foram 70 autores, atrações de diversas linguagens artísticas. O pavilhão brasileiro recebeu mais de 60 mil visitantes nos 5 dias e foram apresentados 561 eventos realizados em Frankfurt e arredores. Essa feira, eu fiquei muito impactada com essa feira, com o que aconteceu na cidade de Frankfurt. O Brasil tomou a cidade. Você não conseguia andar um quarteirão que não tivesse um gigantesco grafite extremamente original em alguma das paredes. Até o banco, o Deutsche Bank, teve um grafite gigantesco, que era um dragão que foi feito, e isso foi curadoria dos alemães, que escolheram 10 grafiteiros do Brasil excepcionais. Fora, todos os museus de Frankfurt tiveram exposição de artista brasileiro. Então, deu realmente uma exposição enorme. Tivemos alguns desabores, que a imprensa noticiou muito mais aqui do que lá,
Mas o que era interessante foi, essa é uma feira comercial para vender. Nós nunca vendemos tanto livro e aí não está escrito, mas nós traduzimos muitos livros brasileiros da Biblioteca Nacional para levar para essa feira. E aí possibilitou. Foi muito forte, mas era um deslumbre esse pavilhão. Foi a Daniela Thomas que fez, era excepcionalmente bonito e original, mas o resultado comercial para os nossos autores foi muito bom. Gente que nunca tinha sido traduzida foi traduzida e gente que nunca tinha sido comprada por editoras foi comprada. Também tivemos, isso foi uma coisa muito boa, que está na Casa Civil, e eu tenho pedido para o ministro Aloysio Mercadante agilizar, que é a assinatura do tratado que facilitará o acesso a obras em formato acessível para deficiente visual. Essa foi uma performance, eu diria, excepcional do Itamaraty, junto com os técnicos do Ministério, para conseguirmos aprovar na OMP, que é a Associação Comercial Internacional, a possibilidade do livro para cegos aparecer gratuito na internet. E vocês imaginam quebrar isso como foi difícil, foi um sucesso, o Brasil liderou esse tratado. Agora, para ele valer, tem que ser aprovado no Senado de 20 países. E agora nós estamos tentando que o nosso Senado aprove rapidamente para que nós possamos, pelo menos, começar a ligar para os outros países, porque sem ter o nosso aprovado eu não posso me mexer. Depois tem a internacionalização da cultura brasileira, continuando. Nós tivemos agora, recentemente, o Festival Ibero-Americano de Teatro de Bogotá. Aí posso dizer que a nossa presença foi muito forte, porque nós levamos 7 grupos brasileiros, artistas, tudo mais, que se apresentaram lá. Tivemos uma ajuda muito boa da Colômbia, que a Colômbia deu alimentação, toda a hospedagem e, inclusive, excesso de bagagem para a cenografia, quando necessário. E, durante o festival, fizemos algo que foi para nós inovador, lançamos em espanhol um livro com 14 obras de dramaturgos brasileiros, não estreantes, todos já eram razoavelmente conhecidos ou até alguns premiados. E essa obra agora nós vamos publicar em inglês para ver se vai no Festival de Edimburgo, em francês para ir no de Avignon e em mandarim, e para levar nesses outros encontros. Isso deu uma possibilidade, porque quem encenou, todas as peças foram encenadas. Agora, os atores eram todos ou estudantes de arte dramática ou atores já colombianos, e isso possibilitou uma interação e uma divulgação do nosso teatro enorme em Bogotá. Foi bastante importante essa iniciativa e um aprendizado para a gente saber que, se fizer assim, tem uma repercussão muito maior. Depois nós fomos à Feira do Livro Infantil e Juvenil de Bolonha, onde o Brasil foi também o país homenageado. Essa é uma feira onde apresentamos 50 ilustradores, foi uma feira onde nós levamos os ilustradores e, dessa vez, conseguimos ter o maior prêmio, que é o equivalente ao Nobel, que é o prêmio Hans Christian Andersen, que foi conquistado por Roger Mello. E depois fizemos também um intercâmbio interessante com a Universidade de Bolonha. Não sei se os senadores já estão a par, que nós vamos ter agora o Cultura Sem Fronteiras, finalmente. Demorou um pouco para essa conquista, ainda é pequenininho em termos de recurso, mas abrimos a primeira porteira e vai ser com a Universidade de Bolonha, que é na Itália quem toma conta do Ciências Sem Fronteira. Então, entramos bem, fizemos um acordo bastante interessante. E um acordo com a Federcultura também, com Economia Criativa, que é uma secretaria muito nova ainda no Ministério, mas que está começando a produzir frutos, inclusive 13, já criamos umas, vamos inaugurar em maio no Rio de Janeiro a segunda, vão ser 13 no decorrer desse ano, Centros de Economia Criativa. Depois, nós tivemos aí
a Teia Nacional da Diversidade, que vai acontecer agora e que no dia 19 a 24 de maio, em Natal, e são 2.600 participantes, é uma convenção dos pontos de cultura e dos destaques da vida cultural brasileira. É alguma coisa... A cultura gosta muito disso, né? Vocês já devem ter percebido, de fazer as reuniões, de trocar, e isso é muito enriquecedor. E vão ser as mostras artísticas, feira da economia solidária, oficinas, fóruns, seminários temáticos, mostra de produção dos pontos de cultura. Nós estamos fazendo um esforço para que os pontos de cultura entrem no Vale Cultura, porque aí vai dar uma sustentabilidade para eles, que é bastante importante. E o objetivo dessa teia é fortalecer o exercício dos direitos culturais e promover a atuação cultural em rede. E também o diálogo, a parceria com a sociedade civil, gestores e instituições de ensino vai ser algo bastante grande. E na semana retrasada nós tivemos algo bastante inovador, que foi o curto-circuito da juventude. Quando nós tivemos a Conferência da Cultura, percebemos que tinha que ter alguma coisa para jovem. E aí fizemos com as pessoas que lá estavam, quem se interessou, uma espécie de dramatização, conversa sobre o que poderia ser feito para jovem. E as pessoas não eram tão jovens, porque não estavam ali por serem jovens, mas a ideia reforçou, a discussão reforçou que nós tínhamos que partir para alguma coisa com os jovens, que começamos a formular quando veio a história de rolezinho e tudo mais, e aí achamos que realmente estávamos no caminho certo e fizemos o primeiro encontro, foi em Brasília, e foram 70 jovens selecionados, e o mais difícil foi como chegar nos jovens que não sejam tão organizados assim, né? Nós colocamos jovens organizados da UBS, UNES, jovens de setores organizados, né, que indicaram uma ou duas pessoas, tipo jovens de terreiro, tinham vários de organizações, mas conseguimos uma parcela que produzia cultura, mas não estava em canto algum, né? E foi riquíssimo o que eles querem. E o que ficou evidente é que eles querem protagonismo, eles querem poder mostrar o que eles fazem, eles querem poder sair dos lugares onde eles vivem e exibir a sua arte, que são as mais diferentes. Então, teve desde gente do Rio de Janeiro, que tem uma dança muito já tem a dança, já tem há muito tempo, que chama Passinho, né? Mas os meninos contaram coisas assim, como, por exemplo, essa dança é uma dança que nasceu na favela, mas foi se expandindo. Então, teve depoimentos do tipo, antes, sendo adolescente, eu não posso entrar na outra favela, eu sou morto, né? Mas agora, se eu sou do Passinho, se eu digo que eu sou do Passinho e o pessoal do Passinho me reconhece da outra, nós somos agora todos amigos e a gente se dedica a isso. Então, essa dança tem fora que é linda, né? Foi muito interessante de poder entender o papel social da dança, a criatividade da dança e a possibilidade que eles têm que ter de se mostrar no mundo, né? Estou até já falando para eles entrarem no edital do Matadeiro para ver se eles conseguem ir para a Espanha, né? Mas, como também pudemos ver o pessoal do funk, teve várias manifestações, muita gente de teatro e muita gente de quilombo também, né? Com muita reivindicação. Então, nós agora estamos finalizando o relatório e vou ter que pegar desse recurso do Ministério da Cultura um recurso focado, como a gente fez para criador negro, índio e tal, tem que ter um recurso focado em ações para a juventude. E essa juventude já está toda conectada, manda agora demanda sem parar para os que estavam lá presentes, dos secretários, mas estão muito ativos e nós estamos achando extremamente positivas as ideias, estamos tentando contratar vários que nós já para manifestações da Copa, para que possam entrar nos shows, conversamos com a Ambev se alguns podem já entrar, estamos tentando ampliar para que eles possam ter a visibilidade que eles gostariam de ter. Então, caros senadores, senadoras, essa é a prestação de contas que nós temos de 2013 e, de novo, agradeço
a colaboração de todos, que se não tivesse tido, não podia fazer metade do que foi feito. Muito obrigada.